E aí, tudo certo? Já parou para pensar por que parece que o nosso dinheiro compra cada vez menos coisa? Pois é, esse fenômeno tem nome: inflação. Hoje, a gente vai desvendar o que é isso, como essa história marcou o Brasil e o que a gente faz hoje para manter ela sob controle. Ah, e um recado importante. Este material aqui é um grande resumo da aula 4 de Fundamentos de Economia, feito especialmente para a galera do curso técnico de agronegócio da EEP de Icapuí. Então, vamos nessa! Quem nunca teve essa sensação, né? O salário é o mesmo, mas a cada ida ao supermercado, parece que o carrinho vem mais vazio. É exatamente essa perda do poder de compra que a gente vai entender agora. Ok, vamos à definição técnica. Inflação é um aumento de preços persistente e generalizado. O que isso quer dizer? Que não é só o preço do tomate que subiu essa semana. É um aumento contínuo no custo de quase tudo, fazendo com que nosso dinheiro, na prática, compre menos. Olha só esse exemplo prático para ficar bem claro. No primeiro mês, com R$ 1.000, dava para pagar aluguel, comida, transporte, tudo certinho. Já no mês seguinte, com os mesmos R$ 1.000, o dinheiro simplesmente não dá mais para tudo. O valor na nota é o mesmo, mas o que ele consegue comprar diminui. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é, vem a grande pergunta: por que isso acontece? E mais importante, por que a gente deveria se preocupar tanto com isso? Vamos investigar as causas e as consequências da inflação. Essa aqui é uma pergunta-chave, que parece até um paradoxo. Poxa, se imprimir dinheiro pode gerar esse problemão todo, por que os governos simplesmente não param de fazer isso? A resposta mostra como a economia é um equilíbrio bem delicado. A verdade é que a gente precisa de moeda para a economia girar. Imagina voltar para o tempo do escambo, ter que trocar feijão por arroz, seria um caos. O dinheiro facilita tudo. O problema começa quando o governo põe mais dinheiro para circular do que a economia está produzindo em bens e serviços. É como se tivesse muito dinheiro correndo atrás de poucos produtos. O que acontece com os preços? Eles sobem, claro. E quando a inflação sai de controle, ela vira um efeito dominó bem perigoso para a economia. Vamos dar uma olhada nas 4 principais consequências desse desastre. Primeiro, o poder de compra de quem tem salário fixo simplesmente derrete. Segundo, nossos produtos ficam caros lá fora, então a gente exporta menos. Ao mesmo tempo, os produtos importados ficam mais baratos, o que prejudica a indústria nacional. Terceiro, com tanta incerteza ninguém quer investir, e sem investimento o país não cresce. E por fim, até o governo se prejudica, porque o valor real dos impostos que ele arrecada também diminui. E para entender na pele o perigo da inflação descontrolada, a gente não precisa olhar muito longe. É só olhar para a nossa própria história. O Brasil viveu um período de hiperinflação que deixou marcas profundas na sociedade. O estopim foi a crise do petróleo lá nos anos 70. Aí vieram os anos 80, a chamada década perdida, com inflação nas alturas e um plano econômico fracassado atrás do outro. A situação ficou insustentável e precisava de uma solução radical, que só veio lá em 1994 com o Plano Real. Imagina como era viver assim. Os preços mudavam de manhã para tarde. As pessoas recebiam um salário e corriam para o supermercado para estocar comida porque sabiam que no dia seguinte tudo estaria mais caro. Era uma bola de neve que só crescia, um mês alimentando a inflação do outro. As manchetes dos jornais da época, como essa aqui de 1989, mostram o clima do país, crise inflacionária sem precedentes na história do Brasil. Isso resume o desespero de viver sem nenhuma referência de valor. E o número que resume esse caos todo, se liga nisso. Entre 1993 e 1994, a inflação chegou a 5.000% ao ano. É um número que hoje parece ficção científica, né? E foi desse cenário de terra arrasada que nasceu o plano que mudaria para sempre a economia brasileira, o Plano Real. Uma estratégia super bem pensada para finalmente domar esse dragão da inflação. O plano tinha 3 pilares. Primeiro, arrumar a casa, ou seja, as contas do governo. Segundo, quebrar a chamada memória inflacionária, com uma ferramenta genial, a URV. E terceiro, lançar uma moeda novinha em folha e, o mais importante, estável, o nosso real. A URV foi o grande pulo do gato do plano. Pensa nela não como dinheiro de verdade, mas como uma unidade de referência. Enquanto os preços em cruzeiros reais disparavam todo dia, os preços em URV ficavam estáveis. Isso foi reeducando a cabeça das pessoas e das empresas, quebrando aquela expectativa de que tudo ia subir no dia seguinte. E então, em 1º de julho de 1994, a mudança aconteceu.
A URV, que já era a referência de valor para todo mundo, virou oficialmente o real. A transição foi um sucesso e marcou o fim da era da hiperinflação no Brasil. Mas a luta não acabou lá em 94, não. Como é que o Brasil faz hoje para evitar que aquele pesadelo volte? Vamos dar uma olhada nos mecanismos que a gente usa hoje para controlar a inflação. No comecinho, o governo usou umas âncoras, como segurar a taxa de câmbio. Mas desde 1999, a gente adotou o sistema de metas de inflação. O Banco Central define uma meta e usa sua principal ferramenta, a taxa de juros Selic, para chegar lá. Se a inflação ameaça subir, o Banco Central sobe a Selic. Isso deixa o crédito mais caro, desestimula o consumo e ajuda a segurar os preços. Olha só esse gráfico da inflação na última década. A gente vê que tem altos e baixos, claro, a economia tem seus desafios, mas os níveis não chegam nem perto do caos da hiperinflação. Isso mostra que o sistema de metas, no geral, tem funcionado para manter a estabilidade. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, que é bem interessante. Se a inflação alta é tão ruim, o ideal seria ter inflação zero. A resposta, olha, não é tão simples assim. Existe um consenso entre os economistas. Inflação acima de 10% é muito perigosa. Mas, curiosamente, inflação zero ou negativa também é ruim, porque pode desestimular a produção e travar a economia. O ideal, o ponto certo, é uma inflação baixa e estável, algo entre 2% e 5%, que sinaliza que a economia está saudável e crescendo de forma equilibrada. E com isso, a gente fecha esse nosso panorama sobre a inflação. Para os alunos que quiserem ir mais a fundo, a recomendação é mergulhar na nota de aula impressa que foi entregue pelo professor Washington Bernardo, que tem tudo isso e muito mais. Valeu e até a próxima!